no vasto e inexplorado Oceano Atlântico, onde as ondas se estendem até onde a vista alcança e o horizonte parece infinito, muito antes do século XV, quando a navegação era uma arte incipiente e os mares eram dominados por navios de madeira e velas brancas. Existiam apenas lendas e mitos sobre terras além do horizonte. Mapas antigos eram adornados com desenhos de monstros marinhos e terras desconhecidas, alimentando a imaginação dos navegadores. Os marinheiros, aventureiros e sonhadores olhavam para o mar com olhos cheios de esperança e temor, imaginando o que existiria além das águas conhecidas. Cada onda que quebrava na proa de seus navios era um convite para explorar o desconhecido. Alguns falavam de ilhas misteriosas, perdidas na imensidão azul. Ilhas que prometiam aventuras e riquezas além da imaginação, habitadas por criaturas fantásticas e repletas de riquezas inimagináveis. Seriam apenas histórias? Ou havia um fundo de verdade nessas narrativas? Ou será que a realidade, como muitas vezes acontece, superaria a ficção? O mar tempestuoso e o horizonte distante guardavam segredos que apenas os mais corajosos ousariam desvendar. A verdade é que, em meio à vastidão do Atlântico, onde o céu e o mar se encontram em um abraço eterno, um conjunto de ilhas vulcânicas, esculpidas pelo fogo e pela força da natureza, aguardava pacientemente o momento de serem reveladas ao mundo. Essas ilhas, com suas paisagens dramáticas e misteriosas, eram um tesouro escondido no meio do oceano. Os Açores e a Madeira, ainda desconhecidos, guardavam paisagens exuberantes com uma beleza natural que parecia saída de um conto de fadas, um clima ameno e uma riqueza natural que em breve cativaria a atenção dos navegadores portugueses. As ilhas ofereciam um refúgio perfeito para aqueles que buscavam novas terras e novas oportunidades. A história da descoberta destas ilhas é um capítulo fascinante da expansão marítima portuguesa. Um período de ouro da navegação que expandiu os horizontes geográficos e abriu caminho para uma nova era de descobertas e conquistas. Um período de ouro da navegação que expandiu os horizontes geográficos e abriu caminho para uma nova era de descobertas e conquistas. Os navegadores portugueses, com suas caravelas, desbravaram mares desconhecidos e traçaram novos mapas. A promessa de terras desconhecidas, talvez um caminho marítimo para o Oriente, impulsionava os navegadores a se aventurarem cada vez mais longe. Cada viagem era uma mistura de medo e excitação, de perigo e esperança. E foi nesse contexto que os contornos dos Açores e da Madeira começaram a surgir nos mapas, inicialmente como pontos hesitantes, depois com detalhes cada vez mais precisos, revelando a verdadeira natureza dessas ilhas. E foi nesse contexto que os contornos dos Açores e da Madeira começaram a surgir nos mapas, inicialmente como pontos hesitantes, depois com detalhes cada vez mais precisos, revelando a verdadeira natureza dessas ilhas. Os mapas tornaram-se mais detalhados, refletindo a crescente compreensão dos navegadores sobre essas novas terras. Depois com detalhes cada vez mais precisos, marcando o início de uma nova era para estas ilhas isoladas no Atlântico. A descoberta dos Açores e da Madeira foi um marco na história da navegação, um testemunho da coragem e da determinação dos navegadores portugueses, marcando o início de uma nova era para estas ilhas isoladas no Atlântico. A descoberta dos Açores e da Madeira foi um marco na história da navegação, um testemunho da coragem e da determinação dos navegadores portugueses. Essas ilhas, com suas paisagens deslumbrantes e riquezas naturais, tornaram-se um símbolo da era das grandes
descobertas. A descoberta dos arquipélagos dos Açores e da Madeira é envolta em alguma névoa histórica. A história dessas ilhas remonta a tempos antigos, com lendas e mitos que falam de terras perdidas no meio do Atlântico. No entanto, foi durante a era dos descobrimentos que essas ilhas ganharam destaque. No entanto, a crença geral aponta para navegadores portugueses, sob a égide do infante Dom Henrique, como os primeiros a desvendar estes paraísos oceânicos. Dom Henrique, também conhecido como o Navegador, foi uma figura central na expansão marítima de Portugal, incentivando expedições que levaram à descoberta de novas terras. Documentos antigos e mapas rudimentares, rabiscados com os nomes de santos padroeiros, revelam a ousadia destes pioneiros. Esses mapas, muitas vezes imprecisos, eram o resultado de observações cuidadosas e de uma grande dose de coragem. Eles mostravam não apenas a geografia das novas terras, mas também a fé e a esperança dos navegadores. No caso da Madeira, a tradição atribui a descoberta a João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira, por volta de 1419. Esses navegadores, ao serviço do infante Dom Henrique, foram os primeiros a pisar nas terras férteis da Madeira, iniciando um processo de colonização que transformaria a ilha. Disse que, desviados da sua rota original por uma tempestade, encontraram abrigo na ilha que batizaram de Porto Santo, devido à proteção que ofereceu. A tempestade, que poderia ter sido uma tragédia, acabou por ser uma bênção disfarçada, levando-os a descobrir um novo refúgio. A Madeira, avistada logo depois, recebeu o seu nome devido à abundância de floresta que a cobria. As densas florestas da ilha impressionaram os primeiros exploradores, que viram nelas um recurso valioso para a construção naval e outras atividades. Os Açores, por sua vez, teriam sido descobertos em duas fases distintas. A localização estratégica dessas ilhas no meio do Atlântico fez delas um ponto crucial para as rotas marítimas. O grupo oriental, composto por Santa Maria e São Miguel, teria sido avistado por Diogo de Silves em 1427. A descoberta dessas ilhas abriu novas possibilidades para a navegação e o comércio. Já as restantes ilhas pertencentes ao grupo central e ocidental surgiram mais tarde, entre 1439 e 1452, graças às viagens de Gonçalo Velho Cabral. As expedições de Cabral foram fundamentais para o mapeamento completo do arquipélago dos Açores. Estes primeiros encontros, inicialmente motivados pela busca por novas rotas comerciais e pela expansão da fé cristã, marcaram o início de uma nova era para os Açores e Madeira. As ilhas tornaram-se pontos estratégicos para o comércio e a evangelização, desempenhando um papel crucial na expansão do Império Português. O processo de mapeamento lento e gradual foi fundamental para integrar estas ilhas ao mapa-mundi e abrir caminho para a colonização e o desenvolvimento que se seguiriam. Cartógrafos e exploradores trabalharam juntos para criar mapas mais precisos, que permitiram uma navegação mais segura e eficiente. A integração dessas ilhas no mapa-mundi não só facilitou a colonização, mas também promoveu o intercâmbio cultural e econômico entre diferentes partes do mundo. Desvendar os segredos das ilhas era apenas o primeiro passo. A chegada dos primeiros colonos portugueses à Ilha da Madeira marcou o início de uma nova era de exploração e colonização. Estes pioneiros, movidos pela
promessa de novas oportunidades e riquezas. Enfrentaram o Josgado A de Estados Auncoskokonen, imbecil conhecido, com coragem e determinação. Colonizar estas terras virgens, transformando-as em extensões habitáveis de Portugal, apresentava um desafio colossal. As ilhas, com sua vegetação densa e terrenos acidentados, exigiam um esforço monumental para serem domadas e transformadas em locais habitáveis. Os primeiros colonos, provenientes principalmente do continente português e de outras partes da Europa, enfrentaram a árdua tarefa de construir uma nova vida num ambiente desconhecido. Eles tiveram que aprender a lidar com o clima, a fauna e a flora locais, muitas vezes enfrentando perigos e dificuldades imprevistas. A adaptação não foi fácil. A densa vegetação da madeira teve de ser domada, dando lugar a campos cultivados e povoações. Os colonos tiveram que desmatar grandes áreas de floresta para criar espaço para uma agricultura e a construção de assentamentos. A densa vegetação da madeira teve de ser domada, dando lugar a campos cultivados e povoações. Este processo de transformação da paisagem natural foi árduo e demorado, exigindo trabalho incessante e uma grande dose de resiliência. Nos Açores, a distância em relação ao continente e a natureza vulcânica do solo representavam desafios únicos. A geografia acidentada e o solo vulcânico dificultavam a agricultura e a construção, exigindo técnicas e abordagens inovadoras por parte dos colonos. No entanto, a promessa de terras férteis e de uma nova vida longe das pressões sociais do continente serviu de ímpeto à colonização. Muitos viram nas ilhas uma oportunidade de recomeçar, de construir uma vida melhor para si e para suas famílias. A agricultura rapidamente se tornou a espinha dorsal da economia insular. Os colonos dedicaram-se ao cultivo da terra, plantando uma variedade de culturas que garantiam a subsistência e geravam excedentes para o comércio. A introdução de novas culturas, como a cana-de-açúcar na Madeira e o trigo nos Açores, transformou a paisagem e moldou a vida dos colonos. Estas culturas não só garantiam a subsistência, mas também se tornaram produtos valiosos para o comércio com o continente e outras partes do mundo. O trabalho árduo e a perseverança foram recompensados com o desenvolvimento de comunidades prósperas, que floresceram sob o céu azul do Atlântico. As cidades e vilas começaram a surgir, com infraestruturas que atendiam às necessidades dos colonos e promoviam o crescimento econômico. A construção de cidades e vilas, como o Funchal, na Madeira, e Angra do Heroísmo nos Açores, marcou um passo importante na consolidação da presença portuguesa nas ilhas. Estas urbes tornaram-se centros administrativos e comerciais, facilitando a gestão e o desenvolvimento das ilhas. Estas novas urbes, com os seus portos movimentados e edifícios imponentes, tornaram-se centros de comércio e cultura, testemunhando o espírito empreendedor dos colonos e a crescente importância estratégica dos arquipélagos. A vida cultural e comercial floresceu, criando uma sociedade vibrante e dinâmica que continuaria a evoluir ao longo dos séculos.